professor, hoje a reportagem mais lida da nossa página, neste momento, inclusive, tem a ver com um discurso da direita que conseguiu uma ampla vitória. Esse é o vereador mais votado na cidade de São Paulo. Ele que assumiu agora, no início de janeiro, ele acaba de fazer a proposta ali, 3 projetos de lei que foram apresentados pelo vereador Lucas Pavanato, do PL, 15 dias após a sua posse, 3 projetos de lei contra pessoas transgênero. As propostas foram protocoladas em um intervalo de 3 dias. Dos 7 projetos apresentados pelo vereador até agora, 3 são contra pessoas trans. As propostas foram protocoladas nos dias 7, 8 e 9. Para que sejam transformados em lei, eles precisam passar por análise nas comissões da Câmara Municipal, claro, e depois vão ser votados a plenário. E aí depois vão para a sanção do prefeito. E várias pessoas ouvidas aqui pela nossa reportagem avaliam que as propostas são inconstitucionais. Né, advogados, ativistas que foram consultados pelo UOL, dizem que esses projetos discriminam e também desumanizam pessoas trans. Pavanato foi vereador mais votado nas eleições municipais, teve 161 mil votos, é bolsonarista de carteirinha, como ele mesmo se define, é de extrema-direita, tem 26 anos e ganhou muita fama nas redes sociais com publicações de vídeos sobre políticas. Entre esses projetos que ele apresentou, um deles, por exemplo, é para impedir que pessoas trans participem de competições esportivas em categorias que não correspondem aos sexos de seu nascimento. O segundo projeto prevê que hospitais e clínicas sejam proibidos de financiar ou realizar tratamentos hormonais e cirurgias. E tem também um outro projeto que foi protocolado com o título Criança Trans Não Existe. Que a gente pode aí fazer a análise do futuro, né? A gente sabe que a Câmara Municipal de São Paulo também está mais conservadora e um vereador como esse, a voz que ele tem na sociedade, o impacto disso, mesmo que sejam inconstitucionais, esses projetos eles acabam trazendo um reflexo na sociedade. Como é que o senhor analisa isso, professor? Olha, Fabíola, eu diria 2 coisas. A primeira delas, um fenômeno como esse, desse vereador, mostra muito claramente que rede social tem lado. Rede social tem lado político. Rede social não é neutra. É uma modalidade de comunicação, um jeito de comunicar. É um tipo de organização de impacto, de informação, que já é naturalmente adaptado a um tipo de personalidade autoritária, certo? Como é a personalidade da extrema-direita. Eu insistiria muito nesse aspecto. A gente aceitou por muito tempo essa ideia de que não, rede social é só mais um instrumento entre outros. Não, não é mais um instrumento entre outros. Ele impõe toda uma gramática, toda uma forma de se expressar, toda uma forma de aparecer, toda uma ideia de impacto, toda uma ideia de provocação, certo? Que lhe é natural, porque senão você não tem atenção dentro desse meio. E isso é natural a um certo tipo de personalidade autoritária, certo? Que é a própria da extrema-direita. Por isso que eles se dão muito melhor nesse campo. A gente deveria ter entendido isso. Um pouco de crítica de mídia teria funcionado nesse momento, teria sido útil nesse momento. Isso por um lado. Por outro lado, sobre a questão das propostas contra a comunidade trans, veja, normalmente essas pessoas fazem esse tipo de proposta sem querer saber se vai ser aprovado ou não, porque essa não é a questão central. A questão central é, ele mobiliza a sua base fazendo esse tipo de discussão. Ele organiza a agenda política. Ele vai obrigar a gente a ficar discutindo isso a todo momento, né? Quer dizer, ele vai pautar a agenda. E é essa a função central, pautar a agenda. E é claro, dentro dessa maneira de pautar a agenda, eles se servem do pânico moral, da ideia do pânico moral. Não, tem uma catástrofe trans que nos espera. O seu filho vão colocar hormônio no seu filho quando você menos espera. E todo esse tipo de coisa. Ou seja, é importante mobilizar este pânico. Eles são gestores do pânico social. A extrema-direita ela cresce nessa dinâmica, certo? E aí, é claro, dentro dessa dinâmica, você tem que saber lutar contra esse tipo de pânico social. Agora, eles alimentam esse pânico social, entre outras coisas, porque é um elemento fundamental para que a sua própria base continue numa mobilização contínua. Falou exatamente isso que o senhor está falando aí, ó. Foi procurado pela reportagem do UOL, o vereador Lucas Pavanato, e ele argumentou que o objetivo dele é proteger as mulheres e as crianças. E afirmou que a biologia divide as pessoas entre o sexo feminino e masculino. Até para a gente...
Oi? Quero saber quem vai proteger a gente do Lucas Pavanato. Sim, ele perguntou para as mulheres se as mulheres querem que ele as protejam. Quem vai proteger elas dele também? Tem essa questão. Como frear, hein, Josias? Você que também acompanha a política há tanto tempo, discursos como esse, que por mais que ele não consiga essas leis aprovadas, é bem possível que não, né? A gente, né, acredita isso, mas o impacto que isso tem, né, quando ele joga isso para toda a sociedade, como diz aqui o professor Safatli, nas redes sociais, que não tem que tem lado, né? Que não é uma coisa neutra. A sociedade brasileira, Fabiola, mostrou que tem serenidade na eleição de 2022. O Bolsonaro também professava esse tipo de discurso, divulgava, difundia esse tipo de valor e foi derrotado na eleição de 2022, porque, majoritariamente, a sociedade refugou a hipótese de manter o Bolsonaro na presidência da República. E muitos dos brasileiros que votaram para abreviar a experiência presidencial do Bolsonaro não gostariam de ter o Lula na presidência da República. Ainda assim, votaram no Lula. Um pedaço da sociedade que não gosta do Lula votou no Lula para evitar que o Bolsonaro permanecesse na presidência. Então, não é impossível demonstrar que há consciência na sociedade brasileira em relação a esses absurdos. Né? Agora, se o Lula, devolvido à presidência, se o pedaço não neandertal do Congresso Nacional se comporta inadequadamente, não consegue fazer frente a esse tipo de discurso, se o pedaço sensato da Assembleia Legislativa de São Paulo ou da Câmara de Vereadores de São Paulo não consegue se confrontar adequadamente com esse tipo de discurso, aí, evidentemente, a sensatez vai perdendo o terreno. Né? Então, é preciso se dar conta do que está acontecendo, e as redes sociais estão aí e dão a personagens assim, falando que eles não tinham no passado, um passado que, aliás, já é muito distante, né? Hoje não, hoje as pessoas, esses personagens têm voz e, como disse o professor Safatli, não se importam muito se o projeto vai ser aprovado, se não vai ser aprovado, eles querem mobilizar a sua base social. E ficou entendido na eleição de 2022 que essa base social de viés neandertal, politicamente, porque isso não se confunde com conservadorismo, isso é obscurantismo. Esse pedaço da sociedade obscurantista é suficiente para eleger pessoas para a Câmara de Vereadores, para a Assembleias Legislativas, até para o Congresso Nacional. Mas em eleições majoritárias, para governador, para presidente da República, essa realidade não é necessariamente viável. Pode-se vencer o obscurantismo em eleições majoritárias. Agora, quem se dispõe a fazer esse enfrentamento precisa se dar conta da realidade e precisa adotar um discurso que seja suficientemente sensato para sensibilizar o pedaço do Brasil que ainda é, a meu juízo, majoritário, isso ficou evidente na eleição de 2022, o pedaço majoritário da sociedade brasileira que ainda está rendido à sensatez. Há sensatez no Brasil, Fabiola. Não se pode dizer que esse tipo de discurso seja majoritariamente aceito pela sociedade brasileira. Agora, é preciso que o pedaço sensato da sociedade seja correspondido por quem esteja disposto a esgrimir a sensatez também nas posições de poder, seja nos legislativos, seja no executivo estadual, municipal e também na presidência da República. Muita gente comentando a respeito disso aqui nas nossas redes e no nosso chat. A gente vai um intervalo rapidinho para quem está conosco na TV, mas se você quiser continuar nesse papo, abre o YouTube aí, o canal do UOL que a gente segue ao vivo. Olha, vai chegando aqui, porque você falou de sensatez, né? Deu até um quentinho no coração, viu, Josias, quando você fala isso. O próprio professor Safatli, ele falou agora há pouco, falou que política, é luta política, e a gente tem que continuar nessa luta política,
né, indo para a briga nesse sentido. O Emerson Tadeu, ele diz: a única instituição capaz de barrar os extremistas na política é a própria política. Vai na linha aí do professor Safatli. Ele lembra o livro Como as Democracias Morrem, e ele diz que ele exemplifica como o sistema político foi importante para barrar o Trump 1. Quer dizer, não barrou, né? Ele tá lá, vai assumir segunda-feira. Olha a situação. O professor Safatli mesmo aqui, ele fazendo essa provocação, né? Quem vai proteger as mulheres desse vereador, né? Aí tem algumas outras pessoas que vão colocando aqui, falando assim, olha, a extrema-direita, a Miriam fala aqui, a extrema-direita causa pânico, principalmente naquelas pessoas que são menos favorecidas. E hoje em dia, como a análise nesse sentido, né? O pobre que é direita, que vota na direita, os pobres de direita, o que eles pensam, qual é o caminho? E as pessoas estão indo por essas discussões aqui e falando que uma forma também de frear isso é, de certa maneira, o judiciário, né? E como o poder judiciário tem sido fundamental em frear esses absurdos que muitas vezes são colocados pelos parlamentares, né? Porque a gente vê isso não apenas nas câmaras municipais, os vereadores que são eleitos com esse discurso, não é outro, foi esse discurso que ele foi eleito, né? E aí ele vai para a Câmara e apresenta esses projetos, e aí fica a cargo justamente do judiciário em dar uma resposta. Professor Safatli, quem é que pode dar essa resposta? O senhor falou, quem pode proteger? O senhor acha que a justiça, cada vez mais, diante de absurdos que são colocados nas casas legislativas, é o judiciário que tem que responder e frear absurdos? Olha, eu acho que tem ações que são bem-vindas do judiciário, mas eu insistiria em outro aspecto, que é o seguinte. Por exemplo, a gente estava falando dessas ações que esse vereador fez, esses projetos de lei transfóbicos. E como é que você lida com o pânico normalmente? Você decompõe o fantasma que sustenta o pânico. Então, como é que ele faz? Ele pega o pânico social a respeito, por exemplo, da criança trans, né? Uma figura, as crianças vão ficar, elas vão, é toda uma figura monstruosa que vai sendo construída, no pior sentido do termo. Então, como é que você lida com isso? Bem, você abre a discussão, você fala, então a gente vai discutir mesmo, utilizar especialistas, utilizar a universidade, utilizar a imprensa, o que se faz quando você tem uma criança que tem sofrimento de gênero, em relação ao gênero que foi inscrito socialmente, criança que tem uma tendência de personalidade trans, como é que você lida? Chama as pessoas, chama psicanalista, chama psiquiatra, chama o pessoal do hospital, certo? Chama pedagogo, chama todo mundo, chama pessoas, pais e mães que tiveram essas experiências, faz isso circular, faz mais informações circular. Bem, se essa pauta, então a gente vai colocar a pauta de uma outra forma, não dessa forma espetacularizada, amedrontadora que a extrema-direita faz, a gente vai colocar ela no seu lugar natural, ou seja, a sociedade vai discutir. Tem uma questão sobre, afinal de contas, a população trans, quando ela vai fazer esportes, onde é que ela vai entrar? Onde é que você vai? Qual grupo entra? Então você coloca essa discussão. Você deixa as pessoas vinculadas a esse campo falar, deixa as pessoas vinculadas ao esporte falar, cria espaços, assembleia, espaços de debate, permite que a população vá nesses espaços de debate. Você vai ver que você vai diminuindo esse tipo de força, porque eles ganham exatamente, como eu falei, na gestão social do pânico. E a melhor maneira de você contrapor-se a essa gestão é você mostrar que é possível uma reflexão racional da sociedade a respeito de problemas que são problemas complexos mesmo, não são problemas simples. A sociedade tem o direito a discutir, a ouvir, para que você consiga partir dessa escuta e criando maiorias e hegemonias. Posso ir? Pode. Estou aguardando, eu já estou aqui, ó. Eu quero perguntar. Vai lá, Thales. Professor, o fato é que essa versão irracional tem produzido eco. Vários políticos, como esse vereador, de ultraconservadores, têm sido eleitos de uns tempos para cá. De uns tempos para cá, se elegeu Bolsonaro, presidente da República, os Estados Unidos apareceram com Trump, etc. e tal. Apesar de a maioria da sociedade ter
tido posições ao longo da história, ao longo dos últimos anos, posições racionais, apareceu aí uma leva de racionalidade que se espraiou pelo mundo e também pelo Brasil e tende a fazer barulho, a fazer... O que causou isso? O que está causando esse aumento dessa leva de racionalidade no Brasil e no mundo? Então, Thales, acho sua pergunta muito boa, muito importante mesmo. Eu tenderia a responder da seguinte forma: eu procuro entender qual é a racionalidade dessa irracionalidade. Onde é que está a racionalidade desse processo? Para que a gente não fique com a impressão de que, na verdade, é toda uma regressão, uma enorme regressão de camadas da população. Eu tenderia a dizer mais ou menos o seguinte: nós estamos numa situação de uma profunda precariedade social. Você não tem mais discursos universalizantes que garantam a criação de grandes macroestruturas de proteção. Mesmo os discursos progressistas já abriram mão disso, porque, ao que parece, do ponto de vista econômico, da gestão das crises econômicas nas quais nós estamos, isso seria inviável, isso é o que nos vendem. Então, o que acontece? Você tem uma sociedade onde você já não tem mais a garantia de que todos vão ser protegidos, ou que pelo menos você tem forças sociais que procuram colocar todos dentro do seu espectro. Então, a nossa tendência é começar a imaginar que você vai ter grupos que vão conseguir, de uma maneira ou de outra, ser protegidos e se beneficiar. E o que faz a extrema-direita? Ela joga um grupo contra outro. Ela fala, não, mas você está vendo? A sociedade ela começa a dar muita importância para tais grupos XYZ e esquece de você. Esse é o discurso fundamental. Então, o que acontece? Então, vamos estigmatizar esses grupos, tirar esses grupos da frente de circulação, mostrar que, na verdade, quem deve ser o objeto das leis, da preocupação, são outras pessoas. Então, ela parte desse princípio, digamos, entre várias aspas, realista, de que não nos é mais possível defender a sociedade como uma totalidade. Então, só é possível alguns grupos de escolhidos. A questão é como vão ser esses grupos. É o grupo que tem a preferência nacional? É o grupo que tem essa identificação racial? Certo? É o grupo que é o grupo das pessoas que foram vulnerabilizadas durante séculos e séculos? Qual vai ser esse grupo? Esse é o discurso no qual ela cresce. Então, eu diria, a única forma de se contrapor a isso não é estigmatizando esse tipo de comportamento, dizendo, olha, tá vendo? Setores regressivos em regressão social completa da população. Eu diria, não, é lutar por um outro tipo de lógica, consiste em dizer, não, mas é possível sim um tipo de ação social que seja universalista no sentido mais forte do termo, que consiga abarcar toda a população. É possível, sim. Essa é a nossa luta. Porque senão a gente vai ficar nessa situação. E isso fortalece o discurso da extrema-direita. A ideia de que não, vai ser... Agora a gente tem uma luta de grupos sociais. Isso é o que fortalece. Para quem está conosco na TV, mais um intervalo, voltamos muito rápido. Dentro dessa questão eu vou voltar para aquela história de as respostas até do judiciário, tem uma questão muito interessante.